A fotografia apresentada foi tirada da página do Dicionário Enciclopédico Soviético, edição de 1951. Ninguém ainda tinha ido ao espaço. Todos observavam através de telescópios. Os dados foram obtidos de fontes abertas. Segundo a versão oficial da estrutura do universo, Marte é o quarto maior planeta a partir do Sol. Ele é visto no céu como uma estrela brilhante de cor avermelhada. A distância média de Marte ao Sol é de 228 milhões de quilômetros. O período de translação ao redor do Sol é de 687 dias, 6.780 quilômetros, 24 horas e 37 minutos. Marte tem uma atmosfera muito menos densa que a da Terra e com pouco vapor d'água. A maior parte da superfície de Marte tem uma coloração alaranjada e, ao que parece, representa desertos áridos. Uma parte menor tem uma coloração mais escura e esverdeada. Nos polos de Marte são visíveis manchas polares brancas. A temperatura na superfície iluminada de Marte varia de menos 80 a mais 25 graus Celsius. O eixo de rotação de Marte está inclinado em relação ao plano orbital em um ângulo similar ao da Terra. Consequentemente, Marte passa pelas mudanças de estações do ano. A chegada do verão em um dos hemisférios de Marte é acompanhada pela diminuição da respectiva calota polar, composta, ao que parece, de neve, geada ou gelo, e pelo escurecimento das áreas esverdeadas, o que indica a possibilidade de existência de vegetação em Marte. E tudo isso nós lemos em um dicionário de 1951. Na superfície de Marte são visíveis numerosas formações de forma linear, os chamados canais, que supõe-se têm origem natural, fendas, linhas de fratura da crosta e semelhantes. Ao redor de Marte orbitam dois pequenos satélites, Phobos e Deimos, com diâmetros de cerca de 15 e 8 quilômetros, respectivamente. Aqui vemos o leito de um rio marciano. Se olharmos com atenção, ele realmente se parece bastante com um rio. Os afluentes são claramente visíveis. Se isso for vida, então as plantas e animais marcianos não são muito mimados pela natureza. Como é o clima em Marte? Responder a essa pergunta com mais precisão só se tornou possível após o voo para o planeta das estações espaciais soviéticas Mars e das estações americanas do tipo Mariner. O módulo de descida da nossa estação automática espacial Mars 3 foi o primeiro emissário da Terra a pousar na superfície do distante planeta. As estações americanas conseguiram fotografar grande parte da superfície do planeta. Nas imagens foram descobertos leitos secos de rios, ravinas, vales e vulcões. Se existem vulcões, isso significa que há áreas onde há mais calor e umidade. Marte acabou se mostrando ainda menos parecido com a Lua do que se supunha 10 anos atrás, ou seja, em 1963. A imagem mostra uma área de Marte com ravinas desembocando em um desfiladeiro claramente visível. Embaixo está mostrada uma seção vertical ao longo da linha pontilhada. Em 1969, cientistas da Universidade do Texas e do Instituto de Tecnologia da Califórnia determinaram que a quantidade total de água no planeta é de 1,6 quilômetros cúbicos ou 4 milhões de toneladas. Os dados mais recentes recebidos dos satélites artificiais de Marte indicam que o planeta está perdendo água, que está escapando para o espaço sideral. Aqui vemos nuvens sobre Marte, mas o principal é que há água em Marte. A pressão atmosférica em Marte é de cerca de 10 milibares. Isso é como a uma altitude de 30 quilômetros aqui na Terra. É aproximadamente 1/100º de uma atmosfera. Aqui vemos a calota polar sul de Marte. No topo está a foto de toda a calota, indicada pela seta preta. Aqui está indicada a área ampliada nas imagens abaixo, feitas respectivamente em 19, 29 e 1º de dezembro de 1971. É claramente visível o fluxo de neve derretendo, que em sua aparência lembra um delta de rio na Terra. O primeiro estudo sério foi realizado pelo astrônomo soviético Georgy Adolfovich Tikhov. Aplicando métodos especiais de fotografia através de telescópio, ele chegou à conclusão de que as mudanças na coloração da superfície do planeta provavelmente estão relacionadas a uma forma especial de vida vegetal. Assim foram lançadas as bases de uma nova ciência, a astrobotânica, o que vemos hoje. A pressão média da atmosfera na superfície de Marte é de aproximadamente 0,6 milibares, cerca de 100 vezes menor que a da Terra, a uma altitude de quase 35 quilômetros da superfície da Terra. Então, vamos tirar conclusões. De 1953 até 2018, toda a vegetação visível desapareceu do planeta Marte.
de 1973 até 2018. A pressão atmosférica no planeta vermelho diminuiu de 10 milibares para 0,6 milibar. Isso é 16 vezes menos. Ainda é possível citar muitos exemplos das diferenças nos dados sobre objetos cósmicos que foram observados por astrônomos. Mas o fato de que o planeta Marte deu seu último suspiro já não parece mais uma fantasia. O satélite negro de Marte. Um estudo detalhado da fotografia de um dos satélites de Marte, Phobos, mostrou que o satélite tem uma forma oval com dimensões de 18 por 22 quilômetros. Antes, o 16 quilômetros foi calculada a capacidade de reflexão da superfície deste satélite marciano, ou seja, o valor que caracteriza a capacidade de um corpo celeste de refletir a luz que incide sobre ele. Na astronomia, isso é chamado de albedo, o 0,65. Em outras palavras, a superfície do satélite reflete apenas 6,5% da luz incidente. Isso é incrivelmente pouco, menos do que qualquer outro corpo do Sistema Solar. Até agora, os mais escuros eram considerados Marte, com albedo de 0,154, a Lua com 0,115 e Mercúrio com 0,1. Isso significa que os viajantes espaciais do futuro, ao se aproximarem de Phobos em uma nave espacial, verão ele como um corpo muito escuro, quase preto. Marte tem 2 satélites naturais, Phobos e Deimos, que em grego antigo significam medo e terror. Eles são relativamente pequenos. Phobos tem no máximo 27 quilômetros e Deimos 15. Eles têm uma forma irregular. A primeira declaração sobre a descoberta de satélites de Vênus remonta ao século XVII. Ao todo, durante o período de 120 anos até 1770, foram registradas mais de 30 observações de satélites. Pelo menos 12 astrônomos, ou seja, 12 astrônomos colocaram sua autoridade em jogo para provar a existência de corpos celestes ao redor de Vênus. Mas em 1770, as buscas por satélites de Vênus foram praticamente encerradas. Principalmente porque não foi possível repetir os resultados das observações anteriores, e também porque nenhum sinal da presença de um satélite foi encontrado durante a observação da passagem de Vênus pelo disco do Sol em 1761 e 1769. Os satélites podem ser ajustados e removidos dos planetas. Os astrônomos registram fenômenos que são sinais de atividade inteligente de civilizações mais avançadas, mas não vão além de algumas sugestões sobre essas versões. Com os satélites de outros planetas, vocês podem lidar sozinhos. Lá há muitos deles, para todos os gostos e cores. Alguns se parecem com a Lua e outros têm campo magnético e atmosfera, como a Terra. Além do fato de que no Sistema Solar, os planetas se movem em círculos planos, até mesmo pequenos corpos celestes também estão sujeitos a essa influência. Os anéis dos planetas são sistemas de formações concêntricas planas de poeira e gelo, girando ao redor do planeta no plano equatorial. Os anéis foram encontrados em todos os gigantes gasosos do Sistema Solar: Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, no asteroide Hariclo e no planeta anão Haumea. Os anéis dos planetas estão sempre localizados exatamente no plano do Equador. O cinturão de asteroides, uma região do Sistema Solar localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter, é o local de concentração de muitos objetos de vários tamanhos, predominantemente de forma irregular, chamados de asteroides ou pequenos planetas. No século XVIII, os astrônomos Titius e Bode descobriram que a distância dos planetas conhecidos na época ao Sol obedecia a uma lei de progressão geométrica. Essa regularidade foi chamada de regra de Titius-Bode. No entanto, nessa sequência havia um lugar vago. Faltava um planeta que deveria estar entre Marte e Júpiter. As razões pelas quais o planeta Faetonte foi destruído não foram determinadas pela ciência. Se tal catástrofe realmente aconteceu, isso deve ter levado à ejeção de solo no espaço em proporções gigantescas. Assim, seria possível cobrir todo o território da Terra e de Marte com uma camada uniforme de argila e outras substâncias. Se a Terra tivesse sido inundada por fluxos de argila no século XIX, mas ela não ficou vermelha por um motivo simples. A vida não foi destruída nela, o que não se pode dizer de Marte. Claro, o tempo da destruição de Faetonte é apenas uma versão, que ainda assim vale a pena ter em mente. Até recentemente considerávamos a data do dilúvio como 11.500 anos atrás. Mas olhe para nós agora. Muitos ainda vivem em casas construídas antes do dilúvio. Então, pode-se concluir que a destruição de Marte começou na mesma época
em que ocorreu uma série de catástrofes na Terra e nos outros planetas habitados do Sistema Solar. Isso foi do século XVIII até o início do século XIX. A Terra conseguiu sobreviver, mas Marte não. E, na verdade, no século XX, os astrônomos ainda observavam a agonia da civilização marciana.